considerações. Eu fico muito satisfeito de estar aqui porque o assunto é extremamente agradável de ser debatido, ainda mais tendo na mesa um representante da ortopedia, que a osteoporose é uma doença que de repente ficou comum ser ouvida na televisão, lida nos jornais ou em outros meios de divulgação. E é uma situação que está ficando muito comum porque a estimativa de vida tem aumentado muito, né? Rapidamente, fazendo um resumo, em 1900 a estimativa de vida era de 34 anos no Brasil, na região amazônica. Hoje a estimativa no Brasil, 1995, é de 74 anos. De maneira que não se via osteoporose porque a mulher morria antes disso. Foi dito também, a osteoporose também acomete o homem, só que numa forma mais branda e mais tardia. De maneira que é um assunto multidisciplinar, o ginecologista hoje possui um papel fundamental, sempre dialogando com o ortopedista. Então é um prazer estar aqui. Bem, então o programa Bom Dia Vida, hoje, feriado, estamos aqui com você e o tema osteoporose. Eu vou começar com o senhor mesmo, doutor Fernando, perguntando o que é a osteoporose e como é que é feito o diagnóstico dessa doença. Olha, a osteoporose é um envelhecimento do osso. O osso tem uma troca constante. Ele pega o cálcio, faz a sua fixação para dar aquela dureza, aquela consistência do osso através dos seus osteoblastos. A gente evita um pouco falar palavra muito complicada, porque para o povo leigo isso às vezes fica complicado. Mas nessa troca de cálcio, o osteoblasto destrói o cálcio, ele perde o cálcio. Então, quando há um equilíbrio, o osso se mantém bem, há uma firmeza grande e o osso praticamente não tem envelhecimento. Com o passar do tempo, com vários fatores que vão acontecendo, uma delas a perda dos hormônios femininos, que recebe o nome de estrogênio, outras causas também, a falta de exposição solar, a falta de atividade física, outras medicações que são do tipo das cortisonas, que fazem perder a massa óssea, vai enfraquecendo como se o osso fosse virando gesso. Eu acho que isso é uma comparação bastante fácil de ser entendida. De maneira que o osso fica poroso, daí o nome osteoporose, fraco, perde a sua textura e propício, então, a fraturas, ditas fraturas patológicas, né? Como seria feito o diagnóstico dessa doença, doutor? Olha, o diagnóstico hoje deve ser feito o mais precoce possível, né? No ponto de vista clínico, o doente, numa fase muito inicial, uma osteopenia, ele pode referir com frequência de dor. Dor geralmente na coluna óssea, dor no punho, dor na perna, em algumas outras regiões. Mas com os métodos sofisticados de raio-x, hoje a gente tem a densitometria óssea, que foi um avanço inegável, a gente faz praticamente o diagnóstico hoje pela densitometria óssea. Pode recorrer a meios de laboratório, dosagens de substâncias, do próprio cálcio, de outras substâncias, mas do ponto de vista prático, é o exame do doente, é a clínica, é a idade do doente e a densitometria óssea. Doutor Grossi, quais os primeiros sintomas da doença e do enfraquecimento dos ossos? Segundo o último congresso, congresso de gerontologia, como disse o doutor Fernando, né? A previsão para o ano 2010 é que a pessoa viva até 120 anos. Isso é uma perspectiva de vida para o ano 2010. Então, já a osteoporose, já nos papiros do Velho Egito, em 525 a.C., já era citado por pessoas que fizeram expedições no Egito, pesquisadores ingleses, e encontraram uma senhora com todas as características de osteoporose. A osteoporose, ela, para se entender o que vem a ser, quando o indivíduo tem osteoporose, ele já perdeu de 25
a 30% da massa óssea. E a osteoporose nada mais é, se você colocar nesse copo d'água osso e num outro copo d'água correlato, mesma quantidade de osso, a osteoporose nada mais é, vamos dizer, nesse copo, que não está aqui, que tem osteoporose, nada mais é do que a perda da massa óssea. O que é massa óssea? Massa óssea é mineral osso, mineral, que é o trifosfato de cálcio e fósforo decidratado, que é um mineral encontrado na natureza, que é 70% do que compõe o osso, é esse mineral, e substâncias orgânicas, chamado colágeno. Então, neste copo, tem menos massa óssea, no mesmo volume, do que esse copo, em que tem a massa óssea dura, forte e sólida. Então, o que é a osteoporose? É a perda da massa óssea por unidade de volume. Então, uma pessoa igual, do mesmo peso, ela tem menos volume, menos massa, consistência de massa óssea do que a outra. Então, a osteoporose, do ponto de vista didático, ela deve ser dividida em osteopenia. O que é osteopenia? Osteopenia é quando o indivíduo ainda não perdeu 25% da massa óssea. Então, essa pessoa ainda não perdeu esses 25%. Tem 100% e está em 89%. Então, tem na densitometria, como disse o doutor Fernando, vocês, quando fazem, mulheres, a densitometria, vocês vão encontrar assim, osteopenia mínima, osteopenia moderada, osteopenia grave. Então, na osteopenia mínima, a pessoa perdeu 10, 12% da massa óssea. Na osteopenia moderada, 20, 22%. Na osteopenia grave, ela já perdeu quase 25 a 30%. Inclusive, quando entra em osteopenia grave, aí a paciente passa a ter dores, principalmente nas duas regiões mais atingidas estatisticamente, que é a coluna lombar, ou seja, em si, a coluna lombar, não, o esqueleto axial, que é a coluna vertebral. A região mais atingida do esqueleto axial, da coluna vertebral, é a coluna dorsal. Por isso que se chama, quando a pessoa faz osteoporose, ela está envergando. E como a mulher vive muito mais do que o homem, se dá esse nome de corcunda, me desculpem as minhas amigas, de viúva. Ela vai encurvando e o marido vai embora e ela fica viva. Então, a coluna vertebral, da coluna vertebral, a coluna dorsal é a que mais enverga. Quando enverga, o indivíduo passa a ter dor. Dor porque a osteoporose, doença, começa a haver microfraturas. Fratura da arquitetura óssea, daquele volume que já não é o mesmo volume para sustentar o arcabouço do corpo humano. Então, o paciente passa a ter dores na coluna dorsal, é aquela ardência, dores na costela. Então, já está entrando numa fase, o quê? Numa fase da doença que ela é irreversível. Por isso que foi chamado, neste último Congresso Mundial de Osteoporose, sobre a doença do ano 2000. É uma doença em que os sintomas, como o senhor me perguntou, pastor, são quase que nulos. Ela passa a ter sintomas quando a osteoporose em si entra e começa a agir no paciente. Ou seja, o paciente passa a perder mais que 25 a 30% da massa óssea. É nesse momento, pastor, que é muito difícil haver reversão desse quadro. A reversão do quadro da osteoporose em si se dá na pré-doença, ou seja, na osteopenia. E a densitometria, chamada dual, por duplo controle, a densitometria é feita na coluna lombar e no quadril. Por que se faz densitometria na coluna lombar, no quadril? Porque nós temos dois tipos de osso. O osso cortical, que é o osso quase que específico do quadril, e o osso trabecular, que é específico da coluna vertebral. Então, por isso que se faz pesquisa. Tem um paciente que chega para mim e fala assim: doutor, só fizeram a densitometria da minha coluna, Fernando, e do meu quadril. Mas é isso mesmo, porque nesses dois lugares é onde estão bastante representados o osso trabecular e o osso cortical. Esse volume diminuiu, então a osteoporose deve ser pesquisada na pré-menopausa. O Fernando tem muita experiência, até mais do que eu, que a osteoporose deve ser dividida do ponto de vista de tratamento em osteoporose tipo 1, que é a osteoporose da mulher. A mulher que vai chegando aos 37, 40 anos, ela passa a diminuir um pouco, a variar um pouco a sua atividade estrogênica,
há uma variação hormonal, é nesse momento que ela deve procurar o Fernando, procurar o ginecologista, para que ele detecte uma fase ainda incipiente, uma fase ainda de começo, e passe a tratar essa diminuição da massa óssea. Ainda não estamos ainda na osteoporose, nós estamos na osteopenia. Nessa fase, até 25%, a doença pode ser revertida, mas depois dos 25% a 30%, só a prevenção. Então, a osteoporose em si, ela deve ser vista precocemente. É uma doença que deve ser tratada profilaticamente. Ela Agora, deve ter a profilaxia, é importantíssimo para se fazer. Doutor Fernando, toda mulher está predisposta a ter osteoporose ou não? É interessante, teoricamente, com a idade, todas as mulheres caminhariam inexoravelmente para a osteoporose, mas a gente não vê isso na realidade. A gente vê um grupo de mulheres significativo, talvez mais de 60%, que depois dos 70 anos, realmente, radiologicamente e clinicamente, tem queixas de osteoporose. Mas a gente também vê isso, um fator interessante. Mulheres de idade em que essa rarefação óssea, a gente não encontra, assim, o que esperávamos para a idade. Então, certamente, além de todos esses fatores que a gente colocou aqui, deve ter fatores genéticos, familiares, predisponentes. Um adendo aqui, em medicina, eu trabalho muito com câncer de mama e câncer ginecológico. A gente tem que valorizar muito uma coisa chamada história familiar, né? Código genético. Então, também aqui se aplica. Frequentemente a gente vê pessoas bastante idosas que uma densitometria óssea, paradoxalmente, não informa aquilo que a gente esperava encontrar. Então, tem fatores pessoais. Mesmo porque os hormônios femininos que foram ditos aqui, que são o estradiol, o estriol e a estrona, que são 3 hormônios femininos, eles também são produzidos fora do ovário. A gente tem fontes suprarrenal, né? Então tem fontes extra-ovarianas que também dão um certo grau de proteção. Muito bem. Nós vamos ao primeiro intervalo? Eu vou deixar então a pergunta aqui para o Dr. Grossi e daqui a pouquinho nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Para você que está ligando agora o seu aparelho televisor, nessa sexta-feira, nessa manhã de sexta-feira, feriado, o tema é osteoporose. Minha segunda pergunta ao senhor, doutor, é o seguinte: os ossos afetados... Nós apresentamos um trabalho junto com o CENOSH, o Centro de Referência do Estudo da Osteoporose do Rio de Janeiro, cujo presidente é o professor Roberto Carneiro. Nós apresentamos um trabalho no Congresso Pan-Americano e que veio coincidir com as estatísticas, com os trabalhos apresentados no mundo todo. A frequência maior das regiões do corpo afetadas pela fratura na osteoporose, quando nós já estamos com os 30%, já estamos com 25% a 30% na osteopenia grave, a primeira é a coluna vertebral em si. Estatística essa em torno de 17% dos pacientes. Depois nós temos o quadril, ou seja, a articulação coxo-femoral, em torno de 16%. E vem em torno de 12%, a terceira frequência maior, é a fratura de Colles. Tem um trabalho de um cientista britânico chamado Noyles, que diz o seguinte, que quando uma mulher, com seus 50, 55 anos, cai e faz uma fratura do rádio, 99% delas apresentam, se for fazer uma densitometria, ou seja, uma pesquisa se tem ou não osteoporose, 99% delas apresentam osteoporose. Quando uma mulher cai da queda para a fratura e faz fratura do rádio, geralmente esta mulher tem osteoporose. E essa pesquisa baseou-se no universo de mulheres em torno de 45 a 60 anos. Seria a idade, então, que a mulher começa a ser atingida. Agora, o melhor tratamento hoje em dia, segundo o último congresso, o último simpósio que teve em Washington, que foi depois do congresso da academia, que nós até participamos, foi em maio, o congresso da Academia de Cirurgiões Americanos foi em fevereiro. O ideal hoje em dia para se tratar a osteoporose é a prevenção, é se prevenir, fazer a prevenção. É a mulher o ser, vou nem dizer a mulher, o ser, porque hoje em dia a osteoporose no homem
está sendo pesquisado, agora está crescendo assustadoramente. Homens de 50, 45, 50 anos estão tendo osteoporose por excesso de fumo, excesso de bebida e excesso de dietas à base de diuréticos. Estão perdendo muito cálcio. Então, os homens também, hoje em dia, estão na idade de 50, 60 anos, estão apresentando já osteoporose. Já é já é um problema muito grave e está havendo preocupações dos estudiosos em osteoporose sobre esse assunto. Mas vamos voltar ao que nós estávamos falando. O importante é a prevenção. Lembram-se do banco? Lembram-se da caderneta de poupança? A osteoporose nada mais é do que uma caderneta de poupança. Quando você chega numa idade mais, uma terceira idade, numa idade já um pouco velho, já com dificuldade de trabalhar, se você fizer uma poupança muito boa, se você tiver uma juventude sadia, usar o binômio trabalho físico, ou seja, exercícios diários, exercícios consistentes, e o trabalho psicológico, ou seja, o seu trabalho intelectual também, se usar bem esse binômio, você adolescente que está nos assistindo, até 20 anos, se vocês fizerem uma massa óssea, terem uma alimentação sadia, não fumar, beber de maneira alguma, não tomar bebida à base de cola. As bebidas à base de cola, por causa do pirofosfato, por causa do fosfato que ela tem, elas agem na mucosa intestinal, carreando cálcio para as fezes. Então elas diminuem a absorção do cálcio, como diz o Fernando, que é uma coisa muito importante para se prevenir a osteoporose. Então não tomarem muito bebida à base de cola, não tomarem mais que 3 ou 4 xícaras de café, porque a cafeína também provoca a diminuição do cálcio. E não terem um biotipo da mulher. A mulher tem um biotipo, mulher característica, mulher que tem osteoporose, ela tem um biotipo, ela é caucasiana, é magrinha, ela não faz exercício, ela fica quietinha, é mais intelectual, vive sem participar do dia a dia, e ela é nulípara, ela não teve filhos, e é caucasiana, é branquinha e clara. Olha, o importante para fechar o assunto é que na fratura não há problema nenhum. A minha especialidade é mulher da terceira idade, é fraturas na mulher da terceira idade. A minha especialidade é fraturas de colo de fêmur, fraturas de couro, essas coisas que nós estamos falando. Mas na fratura não há problema nenhum. A osteoporose não tem nada a ver com fratura. A fratura fica boa, mesmo no paciente osteoporótico. Quando bem conduzida, ela fica boa em qualquer região do organismo. Então as 3 regiões são mais frequentes são o esqueleto axial, a coluna vertebral, o quadril, que é grave, e a articulação do punho. Tem outras, mas essas 3 são as mais importantes. Inclusive, o senhor falou do uso do fumo e do álcool, chegou aqui a pergunta da Luísa de Padre Miguel. Ela faz uso de fumo e álcool e tem uma vida muito sedentária, doutor. Tem 34 anos, pergunta se ela seria uma forte candidata à osteoporose. Ela não só é candidata à osteoporose, como ela é candidata a uma porção de outras patologias. Rapidamente vou dizer para você que em oncologia, que é a ciência que estuda o câncer, disparadamente na frente, o câncer que incide mais na população é o câncer de pulmão, justamente causado pelo tabagismo. De maneira que ela começa logo numa situação ruim. Falou em osteoporose, eu estou colocando câncer de pulmão. Segundo lugar, é uma moça jovem, tem que pensar na reprodução, tem que pensar no seu filho. A mulher que fuma tem uma incidência de má formação congênita, tem uma incidência de parto prematuro, tem uma incidência de fetos com baixo peso e agora está aparecendo alguns trabalhos de incidência de um coeficiente de inteligência menor nos bebês das mães que fumaram. De maneiras que só esses fatores já são fatores que levam a pessoa a meditar sobre o ato de fumar, sobre o tabagismo. E agora a gente coloca também a osteoporose, porque a estimativa de vida da mulher cresceu se ela não tiver o seu câncer de pulmão. Se ela não tiver complicações obstétricas, ela inexoravelmente terá os seus problemas ósseos por causa do seu cigarro. Pois não, doutor Graça. Não, para complementar o que o Fernando foi bem explícito mesmo, o Jornal do Osso, em que nós participamos atuando na sua edição,
nesta edição que está sendo enviada para os metabologistas ósseos, nós selecionamos 4 trabalhos de capital importância. O primeiro é que em pacientes que fumam e em pacientes que não fumam, quando a gente usa enxerto ósseo para complementar falhas ósseas. Nos pacientes que fumam, esses enxertos ósseos quase que não pegam, e em relação aos pacientes que não fumam. E no tempo de consolidação desses enxertos nas fraturas, esses enxertos em pacientes que fumam demoram 2 a 3 vezes mais para se reintegrarem no osso do que nos indivíduos que não fumam. Então é para complementar ainda mais o que o Fernando bem disse. Obrigado, pastor. Tá aí então, e ligou também aqui deixa eu ver aqui, do Meyer, a Maria de Lourdes. Ela diz que há um ano sente muitas dores nas juntas, sempre pensou que fosse reumatismo, doutor Gross. Mas será que essas dores podem sugerir um enfraquecimento de meus ossos? Ela tem 52 anos. Olha, isso fica mais para o lado do popularmente conhecido reumatismo. Nós, no Congresso Brasileiro do Climatério, quando falamos sobre repercussões esqueléticas da osteoporose, até o presidente foi o professor Dr. Alquinda, nosso colega e tudo colega do Dr. Fernando, nós apresentamos uma estatística do Hospital de Trauma e Ortopedia em que, em 80 pacientes pesquisados, somente 1 a 2% apresentavam o binômio artrose e osteoporose. Osteoporose e artrose quase que não convivem juntas. Quando o indivíduo tem artrose, ou seja, uma produção excessiva do osso, ele não tem osteoporose. Uma gama muito pequena desses pacientes tem. Muito bem. E eu pergunto aqui ao meu amigo doutor Fernando, se os alimentos ricos em cálcio, né? A gente falou sobre o cálcio aqui, a perda do cálcio, doutor, a alimentação bastante variada, alimentação com cálcio, ela beneficia no tratamento, é um preventivo já para essa questão da osteoporose, doutor? Perfeitamente. Hoje se valoriza muito a ingestão do cálcio. Nós já começamos até muito precocemente, vou puxar para o lado da obstetrícia, da ginecologia, a gente já começa a dar cálcio no pré-natal, né? No pré-natal, ao você administrar cálcio, você está tendo um duplo benefício. Você está indo para o esqueleto materno e para o esqueleto do bebê. De maneira que o cálcio tem um papel muito importante. Ele sozinho tem suas limitações. Tem que se julgar um pouquinho com vitamina D, porque a vitamina D faz essa fixação, a exposição